falar sobre como ser guiado pelo Espírito Santo, parte 5, né? A nossa matéria se resumiu, né, nessas últimas segunda-feiras, falando sobre a diferença do corpo, alma e espírito, né? Nós falamos a diferença dos três e qual que é a importância de cada um. Falamos na aula passada de como treinar o nosso espírito, o espírito do homem, como que eu treino ele, né? Sabendo a importância do corpo, alma e espírito, como é que eu treino o meu espírito para poder viver aquilo que deu, para poder viver e poder ouvir a voz do Espírito Santo. E hoje nós vamos mostrar como ser guiado pelo Espírito Santo, né? E aí na próxima aula, que eu creio que vai ser a última, na próxima segunda-feira dessa matéria, nós vamos falar em como reconhecer, né? Como reconhecer a voz, como reconhecer o direcionamento, como saber reconhecer de onde vem a direção de Deus, né? Hoje nós vamos saber como ser guiado pelo Espírito. Então talvez a próxima aula seja a última dessa matéria, tá bom? Mas vamos lá. Então, como que a gente é guiado pelo Espírito Santo? Né? Primeiro a gente tem que entender que o Espírito Santo ele é o nosso direcionador, né? Ele que nós temos que ser guiados por ele. Porque se a gente não for guiado por ele, a gente é guiado pela carne. Paz do Senhor, Lourdes. Boa noite. Então, se a gente não é guiado pelo Espírito Santo, a gente é guiado pela carne. E como que a gente recebe orientação? Através do nosso espírito treinado, como nós falamos na aula passada, tá? Então, como que a gente vai ser guiado pelo Espírito Santo? Primeiro, como que Deus nos guia? Como que o Espírito Santo nos guia? Primeiro, alinhando-se com a palavra, em primeiro lugar, né? Eu preciso me alinhar com a palavra. Abre lá em Salmos 119. Salmos 119. Salmo 119, o salmo maior aí, né? Salmo 119, versículo 105. Versículo 105. Olha o que diz, Salmo 119, versículo 105, né? Primeiro, qual que é o primeiro ponto que eu preciso para ser, como que Deus nos guia? Como é que Deus usa a direção para nos guiar? Salmo 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha que interessante, os pés são para caminhar, os pés são para direção, os pés eles são para prosseguir, né, um caminho. Então nós estamos, como que eu vou ser guiado pelo Espírito Santo? Eu vou ser guiado, eu vou caminhar na direção do que o Espírito Santo tem para minha vida, né? Eu vou ser guiado em função disso. A paz do Senhor, mãe, tudo bem? Então, eu vou ser guiado pelo Espírito Santo. Então, como ele diz, lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés. Então, ou seja, o que é lâmpada? Lâmpada é algo que dá direcionamento, que dá clareza, que dá direcionamento. Então, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. No mundo de trevas que nós vivemos, nós precisamos da lâmpada, que é a palavra, e a luz, que é a palavra, para os nossos caminhos. Senão eu vou ser guiado pelos desejos do meu coração, eu vou ser guiado pela minha vontades, pelos meus desejos, pelas minhas emoções, e aí eu vou seguir caminhos obscuros, eu vou seguir caminhos que não vão me levar a Deus. Então o primeiro ponto que Deus usa para guiar alguém no Espírito Santo, no Espírito, alinhando essa pessoa à palavra. Então, como Deus nos guia? Alinhando a palavra. Porque a palavra, ela é lâmpada para os meus pés. Então, você quer ser guiado pelo Espírito Santo, não tem como. Primeiro ponto, você precisa ser alinhado com a palavra de Deus, né? Não tem como eu ser guiado pelo Espírito e eu sou uma pessoa que nem me aprofundo, nem estudo a Bíblia, nem quero saber de nada da palavra, sendo que a própria palavra, ele diz que ele é lâmpada, a palavra é lâmpada para os nossos pés, né? Então, para os seus pés e os meus pés andarem, nós precisamos da lâmpada, que é a palavra.
Então, como Deus nos guia também? Ele nos guia em paz. Abre lá em Isaías. Isaías 55, 12. Isaías 55, 12. Ele nos guia em paz. Então, ele nos guia alinhando a gente com a palavra dele. Segundo ponto, ele nos guia em paz. 55, 12. Olha só o que ele diz, 55, 12. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Em paz, ou seja, Deus guia a gente em paz. Sereis guiados. Os montes outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Olha que versículo lindo, né? Saireis com alegria, né? E em paz nós seremos guiados. Então, são as duas marcas da caminhada cristã, daquela pessoa que é guiado no Espírito Santo. Alegria e paz, né? Alegria e paz. Alegria que excede alegria que excede todo tipo de situação. Alegria não é estar rindo à toa. Alegria é você estar confiante de que Deus está no controle de todas as coisas e o mal, as coisas, as tribulações, as tentações não te afetam e você continua alegre, por mais que aconteça algumas situações na sua vida, né? E a gente vê que aqui ele é guiado pela alegria, né? E pela paz aqui, ó. Você sairá em paz e sairá com alegria e em paz você vai ser guiado. Olha que promessa maravilhosa do Senhor. Então, como que o Senhor nos guia? Primeiro, ele alinha a gente à palavra dele. Segundo ponto, ele nos guia em paz. Terceiro ponto, Deus nunca viola nossa vontade. Deuteronômio. Abre lá em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Olha que interessante, né? Deus não viola a nossa vontade, é o famoso livre-arbítrio, né? Deus, olha que versículo maravilhoso que Deus coloca, né? Ele diz assim, Deuteronômio capítulo 30, verso 19 e o 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus vida e a morte. Ou seja, tem dois caminhos a serem guiados, vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Deus fala, olha, tem esses dois caminhos, certo? E aí Deus fala, escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, para que viva. Então Deus fala assim, olha, existem dois caminhos, o caminho de vida e o caminho de morte. Ele diz, o caminho de vida e o caminho de morte, o de bênção e de maldição. Aí ele diz, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a sua descendência. Aí ele diz, no 20, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à tua voz e pregando-te a Ele, e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Olha o segredo aqui, ó, quer viver bastante nessa terra? Se apegue ao Senhor, ó, a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar ao teu pais, Abraão, Isaque e Jacó. Olha que interessante aqui. Então, quando você tem os céus e a terra, Deus coloca como testemunha sobre nós. Então, Deus ele permite que você escolha. Ele permite que você escolha o caminho de paz ou o caminho de mal, né? Existem dois caminhos. Não existe neutralidade no reino. Não existe neutralidade. O que existe no reino é escolha. Escolha. Você tem que escolher o caminho X ou o caminho Y, né?
E aí Deus coloca. E Deus te dá a direção. Qual a direção que Deus te dá? Ele fala, escolhe, pois, o caminho do bem. Escolhe, pois, o caminho do bem. Tá? Abre a janela. Tá? Então, escolhe, pois, o caminho do bem. Olha que maravilhoso o nosso Deus propõe para nós. Né? Então, Deus, em primeiro lugar, Ele nos guia com a palavra dEle, alinhando a minha vida e a sua com a palavra. Ele nos guia em paz, mas Ele também nunca, Ele viola a nossa vontade. Ele coloca para ser guiado. Olha, você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Então você vai ter que escolher o caminho do bem. Se você escolher o caminho do mal, não tem como, mas eu também não vou forçá-lo a escolher. Você vai escolher o caminho. Então Deus, ele falou isso pro pessoal de Israel. Olha, eu tô colocando 2 caminhos para vocês, o do bem e o do mal. Né? O do bem e o do mal. Escolhe, pois, o caminho do bem. Tá bom? E aí, a pressa, quando você é guiado pelo Espírito Santo, nós temos que entender que pressa não é de Deus. Quarto ponto, então, pressa não é de Deus. A pressa não é de Deus. Abre lá em Provérbios, capítulo 21. Provérbios, capítulo 21. Provérbios 21, versículo 5. Então a gente tem que entender que a pressa, ela não... Deus não tem, né? Deus não tem pressa. Então, ó, ele diz aqui, ó, 21, versículo 5, Provérbios 21, 5. Ele diz, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. A pressa excessiva leva à pobreza. Nós temos que entender que quando Deus nos guia através do Espírito Santo, nós precisamos entender que é no tempo dele. Nós precisamos entender que é da forma dele. Se você aceitou ser guiado pelo Espírito Santo, então você tem que entender que o tempo de Deus é que vai reinar. É o tempo de Deus que vai fazer as coisas acontecerem. Não no meu tempo e não no seu tempo. Aqueles que escolhem o caminho do bem, eles simplesmente escolhem esperar em Deus, né? Porque a forma que Deus usa para guiar o seu povo é através da palavra, da paz, que Ele dá esse direcionamento para nós, através de nós escolhermos a vontade, mas Deus não tem pressa. E é uma verdade contida que muitos ignoram e muitas vezes, como diz a linguagem, né, mete o louco, né? Pede uma coisa para Deus e já quer que Ele resolva no dia seguinte. Quer fazer alguma coisa e... Ah, Deus, eu quero pregar a Tua palavra, eu quero ser um pregador, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo outro. E aí a pessoa não aguarda, não espera Deus fazer, não espera Deus preparar. Né? O apóstolo Paulo, nós já falamos aqui no apóstolo Paulo em outras matérias, né? O apóstolo Paulo, depois que ele se converteu a Jesus, né? Ele ficou mais de 3 anos lá no deserto, lá no deserto na Síria, lá no deserto, sendo moldado e preparado por Deus para a obra que ele teria que assumir. E aí tem gente que acaba de se converter ou faz alguma coisa e já quer voltar, e já quer subir no altar, já quer pregar, já quer fazer um monte de coisa. Calma, tudo tem um tempo. Amor, pega um papel pra mim, gelo. Então a gente precisa entender que é no tempo de Deus e Deus não tem pressa. Nós temos pressa, porque a gente pensa, eu já tô com, sei lá, 40 anos, já tô com 50 anos e ainda não aconteceu nada. Calma, meu filho, calma. Relaxa. Espere em Deus, porque o tempo dele é perfeito. O tempo dele é bom, o tempo dele se você escolheu esperar em Deus, escolheu o caminho de Deus, você tem que aprender que Deus não tem pressa, tá? Então, esse primeiro ponto que nós falamos aqui, de como Deus nos guia,
voltando, primeiro ponto, alinhando-se com a palavra. Segundo ponto, em paz. Terceiro ponto, Deus dá escolhas para nós, escolha entre o bem e o mal, e Deus não tem pressa. Essas são as grandes verdades de como Deus guia o seu povo. Essas são as grandes verdades de como Deus guia o seu povo, tá? Então a gente precisa entender que isso é algo que está na nossa caminhada em direção a ser guiado pelo Espírito Santo. Outra coisa muito importante é que, sim, Deus... Quais são as características, né, da direção que Deus dá? Quais são as características que Deus coloca, né? Primeiro, sempre a característica da direção de Deus, ela está sempre alinhada à palavra. Nunca a direção de Deus vai contrariar a palavra dele. Nunca. Ah, será que a direção de Deus está contrariando a palavra em algum sentido, em alguma coisa escrita na palavra, em alguma ordenança de Deus? Então não é direção de Deus, né? Será que, eu por exemplo, eu sei lá, será que é direção para mim fazer tal coisa? Se está contra a palavra ou não está escrito na palavra, não é direção. Então toda direção de Deus está alinhada em sua palavra. Anota aí. Toda direção de Deus está alinhada na palavra, né? Outra coisa, toda direção de Deus sempre segue em amor. Além de estar alinhado na palavra, a direção de Deus vai seguir em amor. O que significa isso? Em amor. Significa que quando Deus direciona, é porque Ele está amando algo e que precisa de nós. Ele está amando algo que precisa com que nós compartilhemos. A direção de Deus sempre vai ser em amor. Nunca vai ser por obrigação. Nunca vai ser algo que vai te causar peso, né? Sempre vai produzir também paz. Ou seja, a direção de Deus. Quais são as características para você saber qual que é a direção de Deus? Primeiro, está alinhada com a palavra. Segundo, ela segue em amor e ela produz paz. Para você entender, mas como que eu sei que a direção é de Deus? Quais são as características principais para entender se é de Deus ou não a direção que eu estou tendo? Está alinhada com a palavra? É um primeiro ponto. 2, ela está em amor? Essa direção que vai acontecer está em amor? Ou seja, o que você vai fazer que você acha que, se é ou não de Deus, vai prejudicar alguém? Então já não é em amor, né? E terceiro, ela está produzindo paz em seu coração? Ou você fica sempre pensando, putz, se eu fizer isso, né, eu não estou sentindo uma paz. Às vezes a gente confunde paz com euforia, né? A gente quer tomar uma decisão, por exemplo, eu quero tomar uma decisão de comprar um carro, né? Será que isso é vontade de Deus para eu comprar um carro? E aí não sei o que, aí na euforia você não ouve a voz de Deus e você vai lá e pum. Eu tenho um chamado missionário e eu sei que eu tenho que ir para a África, eu sei que eu tenho que ir para tal lugar, e aí você na empolgação, você pum, pega e vai. E aí você fala, não, é direção de Deus, é Deus na minha vida, Deus já falou, Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo, Deus aquilo. E aí, mas você ainda tá no seu coração um sentimento ainda de que você não tem paz, cara. Você não tem paz. Ainda é um sentimento, ainda é algo que está em você, que você fala assim, será? Será que é de Deus mesmo? E você começa a ponderar as coisas, e se não der certo lá na África? E se eu chegar lá e eu não aprender a língua? E se eles não me ouvirem? E não sei o que. Cara, você não tem paz, Ou seja, a direção de Deus, ela produz paz. Abre lá em Provérbios 3, 17. Provérbios 3, 17, olha que lindo aqui. Provérbios 3,17. Os seus caminhos são caminhos deliciosos.
e todas as suas veredas, veredas é caminho, né? Paz. Todas as suas veredas, ou seja, todas as direções que Deus der é paz. Tudo que Deus der de direcionamento vai te trazer paz. Ela vai estar alinhada com a palavra, ela vai ser em amor e vai ter paz. Paulo, tem como ter uma e então ter outra? Não. As três características, elas têm que vir juntas. Elas têm que vir juntas, cara. Tem que vir juntas, elas têm que estar alinhadas com a palavra, elas têm que seguir em amor e elas têm que trazer paz pro seu coração, cara. Senão não é direção de Deus. Senão não é direção de Deus. E é muito importante, porque como a gente falou, né? Euforia, toma cuidado com a euforia, né? Eu falo por experiência própria. Algumas vezes achava que era a direção de Deus alguma coisa e eu estava tomado pela euforia. Não, de Deus um negócio, é Deus nisso, é Deus aquilo, é Deus aquilo outro. Aí tomei algumas decisões que no meu coração, para mim, estava tudo certo, mas no coração da minha esposa não estava certo, ela não estava sentindo paz. E aí, você sabe como é que é, né? A gente na euforia dá murro e ponta de faca, faz coisa errada, né? E a gente acaba pagando preço por causa disso, né? Então, as características está alinhado com a palavra, ela segue em amor e ela produz paz. Se tiver esses três, meu amigo, beijo, me liga e segue, porque é direção de Deus. Porque é direção de Deus, tá? Então, Provérbios 3,17 vai trazer esse direcionamento, né? E aí, quais são as maneiras, né? Quais são as maneiras de receber a direção de Deus? Nós falamos aqui, né? Nós falamos aqui como Deus guia, nós falamos quais são as características da direção de Deus e agora quais são as maneiras de receber essa direção? Quais são as maneiras que Deus usa, né? Maneiras que Deus faz para dar essa direção para mim e para você, né? Quais são as maneiras? Primeira maneira aqui, testemunho interior, que significa a primeira maneira de se receber a direção é o Espírito Santo falando primeiro com você. Primeiro com você, cara. Hoje nós estamos na época da graça. Deus sempre vai falar primeiro com você. Quando tem alguma direção, quando Ele quer te usar para alguma coisa, quando tem um direcionamento, se você estiver em oração, em busca ao Senhor, Ele vai falar primeiro com você. É a primeira maneira de receber direção. É um testemunho interior, ou seja, testifica dentro de mim. Dentro de mim. Por exemplo, teve um testemunho de um missionário que ele era sócio de uma grande empresa. E aí chegou um profeta, entre aspas, falando para ele que ele tinha que vender tudo que ele tinha e partir para os Estados Unidos para missões lá. E ele acreditou no que o profeta diz, e aí vendeu tudo, pediu as contas, vendeu casa, vendeu carro, vendeu tudo que tinha. E aí, o que acontece? Na hora de tirar os vistos, ele não conseguiu tirar o visto dele, né? Opa, já deu um impedimento. Mas a esposa e os filhos conseguiram e foram primeiro. Ele falou, vai vocês primeiro que eu vou tentar de todas as maneiras tirar o visto, porque Deus direcionou, então vai dar certo. Resumindo, ele não conseguiu tirar o visto e ele tentou entrar ilegal nos Estados Unidos pelo México. Olha só, tentou entrar ilegal nos Estados Unidos pelo México. O que acontece? Pegaram ele na fronteira, né? Ele apanhou, foi extraditado e jogaram de novo pro Brasil. E aí ele ficou frustrado, né? Porque como é que Deus promete uma coisa, Deus direciona uma coisa, eu tomo a direção, faço, né? E não dá certo. E aí perguntaram para ele, né? Foi Deus mesmo que deu essa direção? Foi, o profeta chegou, falou, né? E aí questionaram para ele, mas você sentiu primeiro dentro de você o desejo de ir para os Estados Unidos? Fazer missão lá? Ele falou, nunca passou pela minha cabeça. Eu só obedeci a voz do profeta.
E aí que entra a grande questão. Hoje nós estamos na época da graça, o véu já foi rasgado, meu irmão. Deus fala diretamente comigo e com você. Deus fala conosco. Então ele vai testemunhar primeiro em você. Abre lá em Romanos 8, para você ver. Romanos 8, versículo 16. Romanos 8, 16, olha. Romanos 8,16 diz, ó, o próprio Espírito, que é o Espírito Santo, letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito que somos os filhos de Deus. Então o que aconteceu com esse cara da história? Provavelmente o Espírito dele não estava treinado, ele não ouviu a voz do Espírito Santo, ele ouviu a voz de uma profetada, né? Saiu do prejuízo por causa disso, foi magoado, machucado, né? E para você entender, se ele tivesse o espírito dele treinado, ele com certeza ele falaria, não é de Deus esse negócio, porque não está queimando, testificando no meu coração, né? O Espírito Santo não está falando com o meu espírito que é isso que eu tenho que fazer. Em contrapartida, tem uma outra história de uma missionária que desde pequena, quando o professor mandava ela para fazer mapas, né, do Brasil, ela desenhava o mapa do Brasil e o mapa da África. O mapa do Brasil e o mapa da África. Ela sempre entregava o que a professora pedia, mas ela fazia tudo da África também. Queimava no coração dela e ela não sabia o porquê esse amor pela África. Até que um dia Deus mostrou para ela que ela seria uma missionária na África e até hoje ela está lá, rendendo frutos ao Senhor, salvando vidas em nome de Jesus e dando certo, porque foi um direcionamento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo testificou primeiro nela, colocando um amor incondicional pela África, um amor que ela não sabia explicar, ela só sabia descrever, ela só sabia mostrando, né, em atitudes esse amor pela África que ela tinha. Então são coisas totalmente diferentes. Um foi enganado. Então tome cuidado com as profecias que falam para você de você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, você tem que virar bananeira. Não, calma. Calma. Quando a direção vem de Deus, ela testifica em seu coração primeiro. E aí depois Deus pode usar uma pessoa em profecia para trazer algo que vai testificar no que você já sabe no seu coração, né? Antes mesmo de me entregarem a profecia de que eu seria um pastor, eu já tinha isso no meu coração desde pequeno. Desde quando eu me converti ao evangelho, eu tinha esse desejo, sabe, de ensinar, esse desejo de pastorear. E cara, aí quando veio a profecia só confirmou aquilo que já estava no meu coração. E é a mesma coisa comigo e com você. Então tome cuidado, né? A gente não vai se aprofundar muito nessa questão de profecia, mas tome cuidado, porque tem que testificar primeiro no seu coração, tá? E aí, abre lá em 1 João, capítulo 5. Lá no final da Bíblia. 1 João, capítulo 5. Capítulo 5, verso 10. Ó, 1 João capítulo 5, verso 10, ele diz, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho, que é o quê? O Espírito Santo testificando em nós. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Então aquele que crê no Filho de Deus tem testemunho. Tem o testemunho dentro de si. O Espírito Santo testifica no Espírito dele para que ele faça as coisas acontecerem, tá? Então Deus não nos guia hoje através da porção de lá, ou seja, primeiro falou com um e depois fala comigo. Não, porção de lá não existe isso, meu. Não existe isso. Então os filhos de Deus, eles esperam ser guiados pelo Espírito. E aí como é que eu sou guiado? Tendo meu Espírito treinado para ouvir o Espírito Santo de Deus falar com a minha vida. Abre lá em Romanos 8, ó. Romanos 8. Romanos 8, 14.
Romanos 8,14. Olha só que lindo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho. Então Deus só dá direcionamento para quem é filho. Para quem é filho. E para ser filho eu preciso ser guiado. E ele fala, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado. Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Maravilhoso isso, cara. Maravilhoso. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele é simplesmente filho de Deus. E como eu sou filho, eu só posso esperar do meu Pai, do nosso Pai, direcionamentos que vão me gerar vida. Que vão me gerar vida, cara. Vida. Né? Então, Deus não nos guia hoje através da porção de lá. Né? Ele nos guiará a toda a verdade. Ele nos guiará. João 16,13. Abre lá em João 16,13. João 16,13. Olha só. Jesus falando para os discípulos, né? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Não é X, Y, Z. É ele, o Espírito Santo, que habita em nós, nos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Né? Olha que tremendo isso. Né? Então, eu não tenho que esperar a porção de outras pessoas. Né? Eu não tenho que sair correndo atrás de profecia. Cara, a maior profecia que você pode ter é a palavra de Deus. Aqui, ó, é a palavra. Né? O Espírito, ele fala, quando o Espírito vier, ele vos guiará a toda a verdade. É ele que guiará a gente a toda a verdade. Então, toma cuidado com a porção de lá, a porção de outra pessoa. Né? Ah, não, Deus está me mostrando que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Cara, se não queimou, se Deus não testificou primeiro em você, então rejeita. É muito sério pessoas que caem profetadas, elas quebram a cara porque Deus não tem compromisso com a mentira de um falso profeta, quebram a cara, ainda culpam a Deus por Deus não ter feito, e é muito sério. Muitas pessoas saem da igreja, abandonam tudo, por quê? Porque não estão com o seu espírito treinado para ouvir o direcionamento do Espírito de Deus no seu espírito, e aí, infelizmente, acabam caindo na lábia, né, desses caras, desses falsos profetas aí. 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Olha só isso aqui. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus, com letra minúscula, desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não se resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então toma cuidado com esses falsos profetas, porque o Deus desse século cegou o entendimento de quem é incrédulo. Cegou. E o Deus aqui não é Deus, é Deus com letra minúscula, que está falando do diabo. O Deus desse século, ele cegou. E então, o que acontece? As pessoas hoje em dia, que são incrédulas, tem pessoas que só se movem através de profecias, só se movem através de ouvir Deus falar através de um profeta.
Ah, lá fulano de tal vai ter profecia que vai revelar até o seu CPF, vai revelar até seu RG. Agora me diz, pra que revelar esse CPF e RG? Pra quê? Qual que é o intuito de um profeta revelar CPF e RG? Ah, é pra causar, pra trazer revelação, pra causar um espanto na pessoa e falar, nossa, esse é um homem de Deus mesmo. Meu irmão, pare de cair nisso, pare de correr atrás disso, né? Orienta as pessoas que você conhece para elas pararem de correr atrás disso, cara. Correr atrás de profecia. Fala para elas pararem, né? No Antigo Testamento, porque as pessoas não eram nascidas de novo, elas tinham que ser guiadas por sinais externos mesmo. Por isso que tinha muito profeta, Isaías, Jeremias, tinha os profetas que traziam. Mas hoje nós estamos na graça. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, é ele que testifica. Os caras lá no Antigo Testamento não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. É isso mesmo, Lucas, cegueira espiritual. Os caras do Antigo Testamento não tinham o Espírito Santo guiando eles, cara, dentro deles. Mas eu e você temos. Então, na época da graça, que é essa época que nós vivemos, nessa parte da graça, nós não precisamos, não tô negando o dom de profecia, tá? O dom de profecia, ele existe sim, mas eu não posso achar que uma profecia, ela é mais forte. Uma profecia dita por um homem, ela é mais forte do que o que o Espírito Santo testifica em mim. Ele tem que testificar, então tome cuidado para não ser enganado. Tome cuidado, né? O testemunho interior é o mais importante para você saber qual que é a direção de Deus. Qual que é a maneira que Deus vai usar para te dar direção, é testificando em você. E como que Deus vai testificar em você? Quando você treina o seu espírito, quando você está em comunhão com Ele, quando você está em oração, quando você está em jejum. E aí Deus vem, pum, Ele testifica primeiro em você. Aí depois pode vir um profeta para confirmar. As profecias hoje, guarda isso, meu irmão. As profecias hoje não são para revelar nada. As profecias hoje, elas são simplesmente para confirmar o que o Espírito Santo já falou aqui, ó, no seu coração e no meu coração. E aí muitos são enganados. Ah não, mas os profetas e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que lá, e corre atrás disso. Não, o fulano de tal vai pregar lá e ele te revela tudo e vai atrás e vai... Gente, a nossa maior revelação é a palavra. A nossa maior revelação é a palavra de Deus, cara. Então você e eu precisamos parar de correr atrás de profecia e buscar a verdadeira profecia, que é aqui, ó, palavra de Deus, cara. E aí Deus vai falar com você, e aí Deus vai confirmar no teu coração, tá? Então a primeira maneira de receber a direção de Deus é no testemunho interno, interior. É a testificação do Espírito Santo em você, em mim. Depois pode vir uma pessoa com dom de profecia e pá, confirmar aquilo que eu já sei. Confirmar aquilo que já foi falado. Confirmar aquilo que o Espírito Santo já falou pra mim, já. Né? É engraçado, né? A gente fala assim, sei o que, a pessoa falou, mas, cara, o Espírito Santo tem que ser íntimo de mim e de você. Ele é tão íntimo nosso, cara. Ele é tão íntimo nosso que ele fala com a gente. Eu não preciso de mediador. Eu não preciso de homens para falar, para que o Espírito Santo fale comigo. Não, ele testifica em mim porque ele mora em mim. Ele mora em você. Ele vai falar para que ele morando em você, para que ele vai falar com o outro, pro outro vir falar com você. Olha que confusão danada. Não faz sentido ele usar o fulano de tal, YZ, para trazer uma coisa, sendo que ele pode falar aqui, ó, aqui no seu coração primeiro. E aí a gente cai nessas besteiras, a gente cai nessas profecias, nos magoamos, nos entristecemos e cara, a Patrícia, aprendi isso apanhando. Paty, às vezes a gente aprende apanhando mesmo, apanhando. Mas é bom
É bom a gente ensinar para os outros não apanharem como a gente apanhou também, Paty. Eu aprendi apanhando. Vixe, várias profetadas recebi, né? Porque minha alma estava aguçada. Oh, o profeta falou, saia rodando, não sei o que, pá. E sendo que o Espírito Santo estava ali, Paulo, eu quero falar diretamente com você, Paulo. Eu quero falar, Paulo, com você. Então entra na minha presença, me busca. Eu tenho coisa, eu quero confirmar o que eu tenho na sua vida. E aí, com o relacionamento com o Espírito Santo, as coisas vêm. Então ensina os outros, gente. Não deixa os outros apanhar, né, Paty? Não deixa os outros apanhar, não. Não deixa os outros apanhar. Se você aprendeu apanhando, né? Tem pessoas que falam, é errando que se aprende. Cara, por que não aprender com o acerto dos outros? O outro tem que errar para ele aprender também. A geração depois de nós precisa errar para aprender. Não, eu vou ensinar meu filho. Eu ensino meu filho que ele não vai precisar correr atrás de profecia. Ele tem o Espírito Santo dentro dele que vai falar isso para ele. Então ele não precisa errar para aprender. Ele já vai aprender com o erro que o pai dele teve. E é isso, cara. Nós temos que ensinar essa geração, essas pessoas que estão correndo atrás, né? Bom, outra maneira. Primeiro é o testemunho interior, maneira de receber a direção de Deus. Segunda maneira é a voz interior, que é a segunda maneira de receber. Abre lá em Romanos 9, 9 e 1. Então a primeira maneira de receber é um testemunho. Testemunho que é o Espírito Santo testificando em nós. Segunda maneira é a voz interior, que é a segunda maneira de receber. 9 e 1. Digo a verdade em Cristo. Paulo falando para os romanos. Digo a verdade em Cristo e não minto. Testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Ou seja, é o Espírito Santo falando a minha própria consciência. É a voz da consciência. Já ouviram falar? É a voz da consciência. Então é o Espírito Santo, ele fala diretamente à minha consciência. E o que é a minha consciência? A minha consciência está lá na alma, lembra? A minha consciência está lá na alma. A minha consciência, ela está no meu espírito, na verdade, desculpa. A minha consciência está no meu espírito. Ele vai falar diretamente com o meu espírito. E o meu espírito vai entender a voz dele, a voz interior, né? A consciência é a voz do espírito. A consciência é a voz do seu espírito. Não é da sua alma. A sua alma está emoções, intelecto, está emoções. Mas a consciência, o que é a consciência? Né? A consciência é quando o teu espírito está em conexão com o Espírito Santo de Deus. Por que acontecem coisas que você fala assim, esse ladrão, esse bandido, ele não tem consciência do que ele está fazendo? Muitas vezes não. Muitas vezes não, ele não tem, porque o espírito dele, a consciência dele está morta, porque o espírito dele está morto. E aí ele comete erros da carne, porque ele é um ser carnal, né? Ele é levado pelas emoções, ele é levado pela raiva, ele é levado pelos desejos carnais dele, ele comete vários erros. Então, aquele que não tem consciência significa que o espírito está morto, porque o Espírito Santo vai falar. Né? A consciência é a voz do meu espírito. E a razão é a voz da alma. E aí, né, a razão é a voz da alma. E os sentimentos são a voz do corpo. Então entenda isso. Vamos lá. Consciência é a voz do teu espírito. A razão é a voz da sua alma. Por que a razão é a voz da tua alma? A razão é onde está o intelecto. A razão é onde está o seu entendimento, né? Você estudou, você tem bagagem para criar suas opiniões, suas crenças, suas formas de pensar, suas formas de dar uma sugestão ou dar alguma coisa sobre um assunto. Onde está isso? Na sua alma. A razão é a voz da alma.
Mas o que é a voz do corpo? São os sentimentos. Os nossos sentimentos são a voz do nosso corpo. Então, por exemplo, quando você age impulsivamente por um desejo sexual, por exemplo, de trair a sua esposa ou seu marido, quem falou mais alto aí? A consciência, que é o seu espírito? Nessa hora nem teve consciência. A razão, que a sua alma falou, porque se você tivesse com o pé na razão, você não faria isso. Então, a alma foi esquecida. E o que falou mais alto aí foi a carne. Foi o teu corpo, que é os sentimentos. Gritou, ele gritou. Ele gritou. Ele gritou. E aí, gente, desses três que nós temos aqui, qual é a voz que nós temos que deixar reinar em nossa vida? Ser guiado pela razão vai te transformar cético. Ser guiado por sentimentos vai fazer você fazer coisas que você vai se arrepender depois. Agora, ser guiado pela voz da consciência, que é a voz do nosso espírito em comunicação com o Espírito Santo de Deus, vai fazer a gente tomar caminhos certos, caminhos que não vão prejudicar, caminhos em amor, caminhos em paz. E é isso. Só que nós somos guiados pela nossa alma o tempo todo, guiados pelo nosso sentimento o tempo todo. Nos tornamos céticos. Tantas pessoas nessa pandemia hoje não creem mais em Deus, estão cheios da razão. Ah, a pandemia, não sei o quê. Eu sei que a pandemia tá destruidora, mas elas só olham a pandemia com a voz da alma, a razão. Né? Sentam na frente de um jornal, ouvem as notícias do que está acontecendo, e aí a razão é alimentada pela informação. E aí ele forma uma opinião com aquilo e fala, será que vai ter jeito esse mundo? Será que essa pandemia vai acabar? Porque só tem coisa ruim aparecendo, e aí a sua razão, que é a sua alma, é alimentada. E aí começa a sua carne a gritar com medo. A sua carne começa a gritar de medo. Porque a sua razão está colocando fatos para sua carne. E aí vem o sentimento de medo. Enquanto a consciência está gritando, tipo, me ouça. Me ouça. Ouça a voz do Espírito. O que o Espírito diz à igreja. Ouça-me, ouça-me. Mas não, a gente está ouvindo a alma e ouvindo nossa carne. E aí a gente está vivendo momentos de medo, desespero, angústia, depressão, tudo porque nós levamos a razão a um nível onde nós só vemos fatos que estão acontecendo. É bom assistir o jornal para estar informado, mas desliga a televisão e vai ler a Bíblia, para que a voz da consciência ouça a voz do Espírito Santo falar. Ouça a voz do Espírito Santo falar. Ouça a voz. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, eles serão como árvores plantadas junto a ribeiro de água. Ah, nada vai dar certo nessa pandemia, mas Salmo 23, Salmo 1 está falando que aquele que medita na palavra do Senhor é como um ribeiro, é uma árvore plantada em ribeiro de água, que as suas folhas não murcham e tudo que faz prospera. E aí você vai ficar com a voz da razão que diz que não vai dar nada certo, ou com a voz da consciência que diz que aquele que medita na palavra do Senhor é como uma árvore e tudo que faz prospera. Uma árvore plantada em ribeiro de águas, que as folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. É isso, cara. É isso. É isso. A voz do seu espírito, ela é mansa e suave. Ela não grita. A sua carne grita. A sua carne faz você perder o controle. A razão faz você perder o controle, porque elas são vozes gritantes, são vozes imperativas, vozes que bate de frente. Não, a razão é isso, não sei o que. A carne, não, eu preciso, sei lá, eu preciso
comprar isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, não, e não sei o que, e é tomado pela emoção e depois se arrepende. Depois se arrepende. Mas a voz do Espírito é suave, do seu Espírito é suave, dizendo, a voz da consciência, né? Ela é suave, dizendo, não é bem por aí, Paulo. Não é bem por aí. O que você está fazendo é errado. Volte à palavra. Volte à palavra, porque a tua razão, a tua consciência quer ouvir a voz do Espírito para nos guiar, Paulo. E aí começa a voz suave. Abre lá em Atos 23. Atos 23. Atos 23, 1. Ó, Atos 23, 1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Olha o Paulo falando. Tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. O que é andar com toda boa consciência, gente? É ser guiado pelo Espírito Santo. Paulo está falando, olha, eu tenho sido guiado por Deus até o dia de hoje. Andar em boa consciência significa exatamente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque é Ele, o Espírito Santo, que vai falar com a tua consciência e vai fazer você caminhar em caminhos bons, em caminhos de Deus. É isso. O apóstolo Paulo fala, eu tenho andado em boa consciência até o dia de hoje. Tenho andado em boa consciência. Né? Então, essa natureza da nossa carne, né? Da nossa alma, já passaram, e foi. Você nasceu de novo, eu nasci de novo, nós nascemos de novo. E quando a gente nasce de novo, nós temos vida de Deus dentro de nós. E essa vida dentro de nós tem que produzir frutos. Como Paulo fala, eu tenho andado em boa consciência até o dia de hoje. Tenho andado em boa consciência. O que é andar em boa consciência? Cara, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou fazendo sendo guiado pelo Espírito Santo. Não importa o que o homem fala. Não importa se A ou B ou C vai me criticar. Mas se eu sei que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, eu estou em boa consciência. Ah, mas o fulano vai falar, o fulano ciclano vai falar. Deixa que fale. Deixa que fale. Se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, deixa que fale. Porque aqui Paulo estava falando, estava perante o sinédrio, perante os juízes lá de Israel, os sacerdotes, os fariseus de Israel, ele estava lá no sinédrio. 70 pessoas, o sinédrio era composto por 70 pessoas. Ele estava lá diante desses caras. E ele fez a sua defesa. Ele fitou os olhos. Fitou os olhos significa o quê? Coragem. Sabendo a certeza do que ele era e do que ele estava vivendo. E ele disse, varões irmãos, eu tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Ou seja, eu estou sendo guiado por Deus, meus irmãos. Não devo nada. Não devo nada. Estou sendo guiado por Deus. Né? Olha que maravilha. E aí a gente também, né? Quais outras a outra maneira? Então a primeira maneira que nós temos de receber a direção, primeiro, é no testemunho interior, ou seja, Deus testifica primeiro em você. Segundo, nós temos a voz do Espírito Santo testificando na nossa voz do nosso espírito, que é a nossa consciência. E terceiro, eu tenho que ficar na dependência dessa voz do meu espírito, dessa consciência. Tem que ficar nessa dependência. Abre lá em Marcos 11. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Olha aqui, ó. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes,
crede que recebestes, e assim será convosco. Olha só que maravilha, né? O nosso espírito, ele sabe de coisas que a mente não sabe. A mente, nós falamos quando a gente falou de corpo, alma e espírito, a mente nossa está na alma. A nossa mente está na alma, que é a voz da razão. Então a nossa razão olha para isso aqui e fala assim: ué, como assim? Eu vou falar para um monte se lançar no mar e ele vai se erguer e vai se lançar no mar? Ah, até parece. A sua razão vai falar isso. A sua razão vai falar assim: oxe, esse problema, essa dívida, eu não vou conseguir pagar, nunca vou conseguir ter um dinheiro para pagar isso, nunca vou conseguir sair dessa dívida, nunca vou conseguir sair desse problema no meu casamento, nunca vou sair disso, nunca. A sua razão, ela vai olhar os fatos e vai falar assim: putz, não há saída, cara. Acabou, Paulão. Acabou. Não tem mais jeito. Mas olha só o que diz a palavra, meu irmão. Né? Se você não duvidar no seu coração, que é a sua mente e coração, se você não duvidar, mas crer que se fará o que se diz, assim acontecerá. Aí ele diz: por isso, tudo quanto vocês pedirem oração, se vocês creem, vocês irão receber. Olha que coisa tremenda, né? Então, o nosso espírito sabe de coisas que a nossa razão, a nossa mente não sabe. Por quê? Porque ele está em contato com o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai falar para a tua mente, para a tua razão, porque a tua razão vai falar assim: loucura. Mas a palavra de Deus diz que a loucura de Deus é mais sábia que os homens. A loucura de Deus é mais sábio que os homens, cara. E aí eu vou ficar com quem? Com a voz do Espírito ou com a voz da minha razão? E aí depende de você, cara. Depende de mim, depende de nós. Né? Eu tenho que ficar na dependência da voz do meu espírito. Porque é ele que está em comunicação com o Espírito Santo dentro de mim, cara. Não é a minha consciência, não é a minha consciência, não, a minha razão. A minha razão, ela não está em comunicação porque as coisas de Deus para nossa mente é loucura. E por ser loucura, o nosso corpo concorda com a nossa mente e fala assim: é loucura, não precisa fazer não. É verdade, mente. Você tá certo, você tá... razão, olha, amo você. Até parece. Eu vou falar, orar pra monte sair. E é louco, vão rir de mim. Mas a tua consciência fala: se você crer, vai acontecer. Se você crer, vai acontecer. Então fica na dependência de ouvir a voz. O seu espírito, ele tem um conhecimento que a sua mente não pode ter. Por isso que a palavra de Deus fala que o nosso espírito está pronto. Por que está pronto? Porque ele está em comunicação com o próprio Deus, com o próprio Espírito Santo. E aí, a nossa mente não consegue entender o que o nosso espírito entende, porque ela não tem, ela é cheia de razão. E sendo cheia de razão, sabe o que acontece? Ela não vive o que Deus tem. Né? Então, a gente precisa ter um coração sensível, sempre pronto para ouvir o Espírito Santo. O nosso espírito, como nós falamos na aula passada, tem que estar pronto para ouvir a voz. E como eu preparo o meu espírito? Né? Meditando na palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. E aí o meu espírito vai estar pronto para ser sensível. Abre lá em 1 João. Lá no finalzinho, 1 João capítulo 3, verso 20. 1 João 3, 20 e o 21. Ele diz assim, ó: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Quem é o coração, gente? É a sua mente. A sua mente vai falar assim: Paulão, para com isso, Paulo. Olha, anda com o pé no chão, rapaz. E aí ele fala: se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Aí no 21 ele fala: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então eu tenho que ignorar as acusações do coração, ignorar a minha razão e ouvir a voz do Espírito através do meu espírito. Ouvir a voz do Espírito de Deus através do meu espírito. E aí eu
e as coisas acontecem, né? O Espírito da nova criação nos mostra quando erramos. Então o Espírito Santo, ele vai mostrar quando nós erramos. Então, se eu ficar na dependência de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, se eu ficar na dependência de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus através do meu espírito, ele nos guiará quando tivermos errado. Estamos errando, ele vai falar assim: não ande por aí, o caminho é esse, vai por ali, você está errando. Não sei se vocês já assistiram o filme do Peregrino. O filme do Peregrino é a ilustração básica disso. Tem o evangelista lá que faz o papel do Espírito Santo. Quando o cara está saindo do caminho, ele fala: olha, você saiu do caminho, cara, volta pro caminho, você saiu. E ele vai lá e volta. É lindo demais, cara. Ser guiado pelo Espírito Santo é lindo demais. É lindo demais. Muito lindo. Amém? Então, só um resuminho do que nós falamos hoje. Na aula que vem a gente continua, né? Então nós falamos como eu sou guiado pelo Espírito Santo. Primeiro, como Deus nos guia. Deus vai nos guiar, nos alinhando a palavra dele. Ele vai nos guiar em paz. Ele nunca vai violar a nossa vontade. Então ele vai deixar você escolher, né? E a pressa nunca é de Deus. E quais são as características para entender que a direção veio de Deus? Primeiro, a direção tem que estar alinhada com a palavra. Ela tem que ser em amor. E ela tem que produzir paz em meu coração. Se ela não produz paz em meu coração, significa que ela não vem de Deus. E quais são as maneiras de receber essa direção? Primeiro, no testemunho interior, que é quando o Espírito Santo testifica com o meu espírito. Ou seja, eu não preciso ser guiado pela porção do outro, né? Eu tenho que ser... Deus fala primeiro comigo para depois usar um profeta para confirmar. Guarde isso. Profecia hoje não é para revelação. Profecia é para confirmação do que Deus já colocou no seu coração. No seu coração. No meu coração. Tá? E aí também a outra forma, a primeira forma então é o testemunho interior, através do que o Espírito Santo testifica no nosso espírito. E em segundo lugar, como nós falamos, é a voz interior, que nós temos que ouvir a voz da nossa consciência, não a voz da nossa razão e nem a voz da carne, que são os sentimentos. Mas calar a voz da carne, calar a voz da nossa razão, porque eles acham as coisas de Deus loucura, e viver dependente da voz do Espírito, do nosso Espírito, porque é ele que se comunica com o Espírito Santo de Deus. Amém? Já tá abrindo o caminho aí para ser guiado, né? Hoje você aprendeu várias coisas para ser guiado pelo Espírito Santo. E se hoje Deus coloca esse conhecimento na tua vida e você agora tem uma escolha: colocar em prática ou fingir que nada aconteceu, entrou informação por aqui, saiu por aqui e bora viver a minha vida sendo guiado pela minha alma, pela minha razão e pelos meus sentimentos. E continuar batendo, dando murro em ponta de faca, dando volta no deserto e nunca chegando na terra prometida. Quero orar por você. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque nós estamos aqui para ser guiados pelo Teu Espírito. Nós estamos aqui, Senhor, para obedecer a voz do Teu Espírito. Quero te pedir perdão, Senhor, porque nós deixamos a nossa alma, nossa carne falar alto muitas vezes, Pai. E por causa disso nós temos pecado contra o Senhor várias vezes. Nós temos, meu Pai, desonrado, nós temos entristecido o Teu Espírito Santo, nós temos muitas vezes apagado o Teu Espírito Santo, porque não temos dado ouvido à voz da consciência, à voz do Teu Espírito Santo ao nosso espírito. Simplesmente, Senhor, ouvimos a voz da nossa carne, gritando conosco, fazendo-nos escravos,
sendo que o Senhor falou que o Senhor nos libertou para a gente não mais se colocar sobre o jugo de escravidão. Então, Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor derrame sobre a vida de cada um dessa live, de cada um que vai ouvir esse vídeo, Senhor, para que cada um aqui, Senhor, seja guiado pelo Teu Espírito Santo, Pai. E que nós venhamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, tomar consciência de que nós devemos calar a nossa razão, nós devemos calar os nossos sentimentos e ser guiados pela nossa consciência que está em conexão com o Teu Espírito Santo, Pai. Eu oro para que a obra seja feita na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então acho que na próxima aula a gente termina a matéria como ser guiado pelo Espírito Santo, que nós vamos falar sobre dependência de Deus na próxima lição, né? Nós vamos falar dependência sobre a voz do Espírito Santo e como reconhecer da onde está vindo a direção, como que eu reconheço, né? Então na próxima aula provavelmente será a última, se a gente conseguir terminar, mas acho que dá para terminar pela quantidade de temas que tem aqui, dá para terminar na próxima aula, né? Então que você seja abençoado, que você tenha uma ótima semana, que não seja roubado de você o que foi ministrado aqui hoje como lição, e que o Espírito Santo incomode incomode você com que tudo que foi falado, para você meditar e refletir no que foi falado e ensinado aqui hoje, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e que na próxima segunda-feira nós estejamos juntos. Compartilha com alguém essa palavra, chame alguém para a próxima aula, fala o quanto tem abençoado a sua vida, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, não para minha glória. Que é isso, não quero glória para minha não, eu quero a glória para Ele, porque quanto mais pessoas aprenderem dele, mais eu fico feliz, e mais Ele é glorificado, e a glória é dele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.